Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a nossa segunda aula, né, no Máxima. E nessa aula nós vamos ver aí como que a gente utiliza o Máxima na solução de problemas de física, principalmente problemas, né, do ensino médio, física 1, 2 e 3 aí do ensino médio. Na aula passada nós tivemos uma introdução sobre esse software, né, que ele é um software, um sistema computacional algébrico, no qual ele permite realizar soluções de problemas matemáticos de forma simbólica. Também vimos como que procede com a instalação do software, né, e algumas coisas básicas aí de como que a gente, né, cria variáveis e como que a gente entra com comentários, com células de texto. Então, para quem não assistiu a aula 01, eu recomendo que assistam para ter uma base do software. E nessa aula aqui a gente terá um desenvolvimento aí bastante voltado para a aplicação do software mesmo. Então, vamos dar início aqui. Bom, então, antes de partirmos para os problemas de física, só para comentar um pouco, a solução de um problema de física, ela requer sempre você conhecer o conteúdo, né, envolvido ali, mas sempre tem os livros aí de física 1, geralmente eles trazem um passo a passo de como resolver um problema de física. Eu já digo o seguinte, né, muitas vezes, com a experiência que a gente tem, né, com a quantidade de problemas que a gente resolve, com o tempo a gente acaba identificando boa parte do caminho da solução de um problema apenas pela identificação, né, do estilo do problema mesmo. Então, o próprio modelo, né, vários problemas fazem parte de um mesmo modelo de solução. Então, você acaba identificando isso até muito antes de terminar de ler o problema ali. Mas, no geral, né, o que a gente precisa, né, para resolver um problema de física é a leitura. Eu sempre falo para os meus alunos, essa não é uma leitura de ponta a ponta contínua, ela deve ser feita sempre com uma reflexão e já envolvendo a interpretação do que se trata, né? Então você não faz aquela leitura de ponta a ponta sem parar, tem que ser uma leitura dando pausas nas informações importantes. Um segundo passo, né, que a gente vê frequentemente na resolução de um problema de física é a representação pictórica, né? Ou pictorial. Então, o que é uma representação pictórica? É um desenho já com bastante simplificado para você visualizar o que está acontecendo. Então, não precisa ser um desenho perfeito, né? E nem um compromisso ali com a parte artística. Tem alguns professores que desenham muito bem, né? Outros fazem bonequinho de palitinho mesmo, enquanto outros fazem, né, desenhos bem bacanas, mas não precisa. Até a questão é realmente simplificar mesmo, tentar enxergar, né, como que as variáveis estão relacionadas e o que está acontecendo no problema. E no desenho, né, geralmente não vai ser essa representação pictórica, ela, né, é um rascunho mesmo. E aí, em algumas situações, essa representação pictórica ela também já pode ser um diagrama. Opa. Então, em um diagrama, né, você coloca ali a representação das forças, dos eixos, eixo X, eixo Y, e a partir daí você quase que não precisa mais voltar para o texto, né? Não precisa mais fazer a leitura, você já passa a ter uma representação do problema. Então você também deve colocar os dados de forma organizada, seja junto, né, com seus elementos na representação pictórica ou, né, alguma forma do lado ali. Às vezes tem situações em que nem todos os dados de um problema a gente usa na solução. Então também não precisa ficar tirando todos os dados, né? Só os dados ali realmente que fazem parte da física do problema. As variáveis ou os dados desconhecidos também, né, aquilo que o problema pede. Então nós podemos separar aqui entre dados conhecidos e os dados desconhecidos. Depois, né, aí é uma questão que vai depender do estudo de cada um, né, que são saber quais equações da física tem como demanda no problema, né? Equações, geralmente, um problema ele pode ser resolvido de várias formas. Então,
Às vezes, por exemplo, simplesmente os problemas da mecânica, quando a gente pode resolver os problemas a partir dos conceitos de energia ou a partir dos conceitos da cinemática. Né? Você pode ter um corpo em queda e usar a ideia de energia potencial gravitacional, ou você pode usar a ideia de é, movimento variado com uma aceleração constante. Então, essa parte que das equações, até que os dados conhecidos, a interpretação, né, do problema. A representação pictórica também, né, tem a ver com o teu conhecimento de física. Se você não tem um bom conhecimento de física ali do problema, fica difícil fazer essa representação. E depois disso, né, vem a parte de resolver as equações, certo? Substituir as variáveis, né, ver se não dá algum sistema de equação no problema. E aí vem a parte, né, mais matemática. E por último é fazer uma análise, né, das tuas respostas para ver se elas condizem com o que está sendo tratado no problema, para ver se os valores não estão tão fora também né, do contexto ali, dos dados e da física que você está trabalhando, certo? Então vamos ver lá alguns exemplos. Bom, então esse é o problema 01. Neste problema aqui, vale lembrar que o objetivo nosso não é explicar, né, de forma aprofundada o problema, mas sim entender como que a gente usa o máxima para ajudar nos cálculos. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Então a gente tem um pequeno bloco, ele está aqui, né, no ponto A, de massa m igual a 0,5 kg. É largado de uma altura h igual a 1,6 metro. Esse bloco desliza sem atrito, quer dizer que não há dissipação de energia, então não perde energia aqui na forma de calor. Então a energia mecânica que ele tem no início vai ser igual à energia mecânica no final. Ao longo de uma superfície colhida no ponto B com uma mola de constante elástica 100 Newton por metro. Então nós temos aqui 3 dados conhecidos e ele pergunta, determine a compressão máxima da mola em centímetros. Então ele quer saber qual que vai ser, né, a compressão máxima ali, porque quando essa caixinha for solta, ela vai transformar a energia potencial gravitacional que ela tem aqui no ponto A em energia cinética até encontrar a mola, e aí toda a energia cinética vai ser transformada em energia potencial elástica na mola. Então, quais seriam as equações neste caso? Então, aqui estão os dados conhecidos, né, e o dado que a gente não conhece. Bom, agora as equações. A primeira equação aqui é referente à lei da conservação de energia, que se não tem atrito, a energia mecânica no ponto A ela vai ser igual à energia, transformou aqui, né? Energia mecânica no ponto B. Bom, aí nós temos, né, o conhecimento, né, dos tipos de energia e qual energia tem no ponto A e qual energia tem no ponto B. Bom, a energia que nós temos no ponto A é apenas a energia potencial gravitacional, que é dado pela massa vezes a gravidade vezes a altura. E no ponto B, a energia mecânica no ponto B, eu vou considerar aqui no ponto B quando a caixinha já está encostada, né, e o X aqui já está na máxima compressão da mola. Okay? Quando isso acontece, a energia mecânica no ponto B vai ser igual apenas à energia potencial armazenada na forma de potencial elástica. Né? Então vai dar kx² sobre 2. Então aqui nós temos, né, as nossas 3 equações que envolvem este problema. Tá ok? Agora a gente precisa ver, né, como que a gente entra com os dados e com as equações para que o máximo calcule de forma, né, mais... ele é uma ferramenta que auxilia, né, então de forma mais rápida o valor de x. Então vamos ver lá. Bom, então aqui no máxima, primeira coisa, né, a gente já tem lá uma representação pictórica, temos os dados conhecidos ou desconhecidos e equações. Então a gente pode, né, iniciar aqui colocando a primeira equação. Então como é que a gente faz para entrar a primeira equação? Então eu posso chamar assim, energia mecânica no ponto A ou energia no ponto A. Posso simplificar aqui um pouquinho. Então essa equação aqui
é a primeira que nós temos ali. Então, termina com ponto e vírgula, né? E ela já está a sua entrada aí. Porém, a gente vai armazenar essa equação numa variável. Vou chamar de equação 1, que recebe, né? É uma variável na memória que recebe a igualdade aqui, que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Agora a gente vai entrar com a equação 2, né, onde a equação 2 fala que a energia mecânica no ponto A é igual a M, que multiplica G, que multiplica H, certo? E vou entrar também aqui com a equação 3, que a energia mecânica no ponto B vai ser igual a K, que multiplica X, faço com circunflexo, né, ao quadrado, divididos por 2. Quando eu dou um Shift Enter, ele já mostra aqui para mim, para ver se está tudo ok aí, as três equações. Ele toma algumas preferências, né? Agora que eu estou vendo aqui, ele inverteu aqui, ó, MGH para GHM. Acho que talvez ele coloque em ordem alfabética, é isso? Bom, mas por enquanto, né, ele só conhece as três equações. Agora, eu vou entrar com as variáveis. Eu posso colocar aqui a massa, que é igual a 0,5, sistema americano, né? Não vou colocar as unidades, certo? Se eu colocar ponto e vírgula, ele vai mostrar para mim o valor como uma saída output, mas o ideal é colocar com as variáveis, né, com o cifrão ali, que daí ela, né, não enche muito a saída ali de informação. Então eu tenho M, o H. Outra coisa, ó, cometi um erro aqui. Quando a gente está atribuindo valores a uma variável, a gente usa o símbolo 2 pontos, certo? Então a gente está guardando o 0,5 na variável M. Nós vamos agora, eu posso pôr mais de uma declaração da mesma linha. Então eu vou colocar aqui 1,6 em H, certo? E dá um Enter, K recebe 100. Então agora nós temos aí, né, as informações. Agora, o que a gente usa no Máxima para ele, né, auxiliar a gente na solução, que é encontrar o valor de x da equação. Então, uma das funções aqui do Máxima é o solve, certo? Ele resolve vários tipos de equações. E aí, para entrar o solve, a gente entra com duas listas. A lista das equações e a lista das variáveis. Uma lista, ela é sempre entre abre e fecha colchetes, e os itens separados por vírgula. Então, ele vai ficar mais ou menos este formato aqui, ó. Então, esses padrões, né, gente, muito comum em qualquer linguagem de programação, em qualquer software, a gente tem que entender, né, tem que ir pegando o jeito, até mesmo com o tempo. Então, veja só, na primeira lista de parâmetros aqui, né, as duas listas são separadas por vírgula. Então, na primeira lista eu vou colocar a equação 1, separado com vírgula a equação 2. Então, ele está entendendo que essas são as equações que fazem parte do meu problema. Equação 1, 2 e 3. Separado aqui por vírgula, a gente tem uma nova lista. Eu estou separando aqui um pouco mais para ficar mais visível a organização aqui. E vou colocando, por exemplo, assim, as variáveis que eu não conheço, né? Então, que não foram dadas no problema. EA não foi dado, EB, apesar de parece aparentemente fácil você perceber um valor ou outro, né? Mas EB não foi dado, veja já que o M, faltou o G. Né? Então o G, se nós não entrarmos aqui, com o G 9.8, certo? Ele faria falta. Aí eu vou passando o olho aqui e vou vendo, ó, o H tem, o EB eu já coloquei como variável, o K tem e o X não tem também. Então, por mais que o problema nosso lá não pede, né, a energia mecânica em A e a energia mecânica em B, a gente precisa dizer para o Máxima para calcular. Então agora eu vou dar um Shift Enter e ele provavelmente já calculou aqui para mim. Então veja que no cálculo, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, ele dá algumas informações. Ele já organizou aqui com as entradas, né, com os dados conhecidos. Ele colocou aqui
energia mecânica em A igual a energia mecânica do ponto B. Aí ele já substituiu os valores do M e do H aqui que são conhecidos, 0,8. Ele já substituiu aqui também o K dividido por 2, que é 50, e x ao quadrado. Essa linha aqui, gente, é porque o Maximo se preocupa muito com a precisão. Ele é um software, né, muito preocupado com isso. Então, quando ele faz algum arredondamento lá nas últimas casas decimais de um número, ele coloca um recado aqui. Ele fala assim, ó, esse decimal aqui, menos 7,84001, ele foi substituído por uma fração. Então, sempre, né, ele avisa a gente quando ocorre alguma coisa assim, certo? Ele, né, elimina. Certo? Então aqui está a nossa resposta. E veja que nós temos duas. Nossa, mas né, deu muita coisa aqui. Então o que acontece aqui? A resposta é uma lista, certo? E dentro desta lista a gente tem duas novas listas. Por quê? Porque esse é um problema que tem duas soluções. Como ele envolve um x ao quadrado, a hora que nós vamos resolver consiste em tirar uma raiz quadrada. E quando a gente tira uma raiz quadrada de um número, ela pode ser positiva ou negativa, certo? Porque, né, um número vezes ele mesmo, ambos, né, sendo negativo, ele fica positivo. Então, assim, por isso que ele dá duas respostas. É claro que a que interessa para a gente aqui, certo? É o x positivo, né, 7 vezes raiz de 2 sobre 25. Então veja que ele dá uma solução sem arredondamentos com o número inteiro. Tá, mas como é que eu faço para ver todos esses valores aqui, né, em decimal? Bom, aí a gente pode ou colocar um float, né, abraçando todo o problema aqui, todo o solve, certo? Ou na linha de baixo. Então isso fica a critério, né, da organização de cada um. Se eu colocar aqui na linha de baixo, eu tenho a opção de fazer assim, ó. Deixa eu só vir aqui no finalzinho. Float na resposta, certo? Quer dizer, na última saída. Então ele já mudou os valores aqui para mim. Então veja que eu tenho o x igual a 0,39 e está dando agora, né, não estou muito satisfeito porque tem muitas casas decimais aqui. Então, não sei se vocês lembram, né? Mas no início de um projeto nós podemos definir fpprintprec, é uma propriedade do Maxima, no qual a gente pode definir com quantos algarismos, né, os dados sejam apresentados na tela. Então vou colocar aqui 3, certo? E aí nós temos lá x, né, a primeira alternativa aqui, um x igual a 0,396. Como ele quer a resposta em centímetros, né, então seriam 40 centímetros, certo? Tem mais coisas aqui que a gente pode fazer, né? Como trabalhar com essas listas, como diminuir um pouco essas informações. Por exemplo, se eu quero pegar só, se eu tenho uma lista, ok? Eu vejo que o resultado inteiro do solve aqui, né? É uma lista, que aí eu coloquei um float, para ele pegar todo o resultado e transformar em decimal. O que eu estava falando aqui para vocês é o seguinte, que eu posso pegar todo esse solve aqui e já colocar dentro do float. Então ele vai entender já. Deixa eu só ver aqui que sobrou. Sobrou aqui o ponto e vírgula, né? Aí. Então veja que... Outra coisa que eu posso fazer aqui é para ele mostrar só a primeira lista de uma lista. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista aqui, ó, vou fazer. Então, uma lista com os números 1, 2, 3, certo? Então ele mostrou 1, 2, 3. Se eu quero pegar só o segundo número dessa lista, que é o 2, é só colocar aqui dentro de parênteses não, colchetes, como se fosse um índice, a qual posição que eu quero, né, a variável de qual posição que eu quero que ele mostre apenas. Então se eu colocar aqui 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, faltou 4 ali. Mas tudo bem. Então eu posso ir escolhendo aqui, ó, eu quero o item de número 4, quer dizer, número 5, né? Então ele vai mostrando pra gente. Mas o problema é que eu posso ter duas listas. Eu posso ter duas listas dentro de uma mesma lista. Então vejam só. Eu posso ter uma lista com 1, 2, 3, 4, certo? E esta lista de dados, né, ela é um item
dentro de uma lista maior. Então eu posso colocar aqui uma outra lista aqui dentro. 5, 6, 7, 8. E fecha. Ok? Então o que nós temos aqui? Uma lista, certo? Dentro dela, separado por vírgula, nós temos dois itens, que cada um consiste em duas listas. Então a gente tem aqui, né, dessa forma. Se eu quero que ele mostre, por exemplo, só a lista 1, eu chego aqui no final e coloco 1 entre colchetes. Então ele está mostrando só o lado 1, só o item 1. Se eu colocar 2, ele vai mostrar só o item 2. E eu posso colocar mais uma vez um colchetes aqui para ele mostrar o terceiro item. Então, ó, pegue o item 2, depois dentro do item 2, o item 3. Então ele está mostrando 7 para mim. Por quê? Ele vai contar lista 1, lista 2. Então, pegou a 2. Depois, dentro da lista 2, o item 3. 1, 2, 3, que é o 7. Então a gente pode trabalhar com listas dessa maneira aí. Então se eu quero que aqui mostre, né, apenas o X, até deixa eu ver se eu poderia fazer isso daqui, ó, né? Ele mostraria apenas... Deixa eu ver porque... Ah, tá, ele está mostrando o resultado vazio, né? Não adianta fazer isso, né? Não vai dar certo. Então, mas o que eu posso fazer é vir aqui no final e filtrar um pouco. Por exemplo, só apenas a lista 1, certo? E dentro da lista 1, o item 3. Tá aí, ok? X igual a 0,396. Aí tem mais... Agora aqui eu já estou numa forma mais avançada, né? Mas se eu testar aqui, veja só, o X ele ainda não está atribuído, né? O valor 0,396 não está atribuído ao valor X na memória global. Ele é apenas uma equação. Isso aqui é uma equação, não é uma atribuição, né? É uma equação mostrada na saída da tela. Bom, gente, quando eu tenho uma equação, por exemplo, vamos fazer uma equação aqui, A igual a 2 mais B, certo? Isso aqui é uma equação. Se eu quero pegar só o lado esquerdo da equação, que é o A, ou só o lado direito, a gente tem uma opção que é assim, ó, é uma função que eu chamo RHS, vem do inglês, né? Right Hand Side, ou seja, mostra apenas o lado direito. Então, ele só inverteu ali, né? B mais 2. Ou, se eu quiser apenas o lado esquerdo, LHS. Então, ele mostra o A. Então, se eu vim aqui no float, certo? Eu, né, posso pegar aqui, por exemplo, X. Então, recebe o lado direito, RHS, do resultado. Deixa eu só ver aqui. Aí. Então agora, né, deixa eu só apagar isso aqui, foi só um teste. Nós testarmos aqui. X está na memória agora como 0,396. Professor, preciso entender esse float, essa questão aqui das raízes, né, do x igual a RHS, que não. Tá? Porque vocês têm que entender até como que monta o solve. Né? É sempre bom, quando a gente tem um programinha novo aí, né? A gente colocar um QAll aqui no início, como eu mostrei na aula passada, para sempre ele fazer as contas considerando a memória limpa, certo? Isso é mais garantido aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E se eu invertesse aqui, ó, colocasse os dados primeiro, né, mas como foi da maneira que a gente montou o problema. Ok? Não muda nada, né? Funciona também. Então é isso, gente. Veja que a gente colocou os dados, as três equações do nosso modelo, certo? Alimentamos aqui o solve, que resolve equações, sistema de equações, que ele 3 equações, 3 variáveis, certo? Lembrar que se você fizesse até aqui, já seria suficiente, né? Então, o problema mesmo, basta fazer essas linhas, certo? E aí interpretar aqui, né, que você tem duas respostas, porque envolve um quadrado. Tá ok? Então vamos lá para o nosso próximo problema. Então vamos lá. No nosso segundo problema, é um probleminha aí que envolve uma fonte térmica.
calor, potência. Então vamos fazer uma primeira leitura aí para, né, entendermos o que está acontecendo. Então nós temos uma fonte térmica, ela fornece calor com uma potência constante. Então ela aquece, então vamos fazer aqui, né, uma quantidade de água. Opa, ele vai fechar a figurinha aqui, mas, né, não retornar. Então aqui está a nossa fonte, pode ser uma chapa, um fogão, alguma coisa assim, né? Então ela aquece uma massa de água de 100 gramas em uma variação de temperatura que vai da final menos a inicial, então eu já vou colocar direto aqui. Final é 50, inicial é 20, ok? Então aqui já dá para resolver de forma simplificada, né? Então a variação da temperatura aí dessa quantidade de água vai ser de 30 graus Celsius em um intervalo de tempo de 3 minutos, ou 3 vezes 60 segundos, né, que a gente pode também já transformar em 180. Bom, então, a partir dessa informação aqui, né, a gente tem a quantidade de calor que foi fornecida para a água, certo? E o tempo que a fonte levou para fornecer esse calor. Então, a gente sabe que a quantidade de calor, ou a energia, né, transferida, divididos pelo tempo, é a potência da nossa fonte térmica. Em uma outra situação, essa mesma fonte térmica, certo? Ela é usada para aquecer um metal de 250 gramas. Então aqui a gente vai ter uma massa, a gente pode chamar aqui a massa de água de massa 1, a variação de temperatura 1, certo? E a variação de tempo 1, né, para dizer que é do primeira situação. Na segunda situação aqui nós podemos chamar de 2. E aí nós vamos tirar os dados, a gente tem a massa, 250 gramas, a variação de temperatura, 2, né, para a barra de metal, que vai ser 40 final, 25 inicial, então é 15, ok? E o tempo 2 aqui, certo? 45 segundos. Sendo que o calor específico da água, então ele deu aqui o calor específico da água, C, né, a gente sabe, né, isso que é bem comum da gente usar nos problemas, 1 caloria por grau Celsius. E o que ele quer saber, né, nas mesmas unidades, ele quer saber o calor específico do metal. Então ele quer saber que vamos chamar de C2. Então nós já temos os dados conhecidos, né, o dado pedido ali. Quais seriam as equações nesse problema aí? Bom, aqui, né, deixa eu ver se a gente consegue colocar na mesma tela. Aí. Aqui as equações nós temos a quantidade de calor que foi fornecida para a água. Então a gente pode chamar aqui de Q1. Opa! Ele transformou esse Q num Q bonitinho, que legal, né? Mas é Q1 igual a MC, né, a equação do calor específico, variação da temperatura. Vamos colocar aqui tudo 1, certo? A gente tem aqui que a potência da fonte é a única coisa que não muda, do sistema 1 para o sistema 2. Então a potência da fonte ela é igual a Q1 sobre ΔT1. Do outro lado aqui nós temos mais uma equação que é para a quantidade de calor, certo, que o metal recebeu da fonte, que vai ser igual a M2, C2 e a variação de temperatura 2. E aqui também, né, a gente tem que a potência da fonte, que é o mesmo valor, certo? Também é igual, certo, a uma quantidade de calor pelo tempo, só que nesse caso do metal. Então já tenho o meu problema, todos os dados conhecidos, né, a gente quer saber quanto vale C2, e temos aqui, né, as equações do problema. Então agora o próximo passo é nós alimentarmos essas informações lá no Maxima. Então vamos ver como é que fica lá. Então aqui no Maxima eu estou com o problema 1, né, o problema anterior. O ideal
a gente colocar aqui alguma informação sobre isso. Então eu vou colocar aqui em cima, olha, Ctrl 2, né? Que aqui foi, até vou usar problemas de física, então apertei Ctrl 2. Aqui eu vou colocar problema, deixa eu só ver aqui, para adicionar uma célula aqui de texto, a gente vem aqui, ó, célula, inserir célula de texto, que é o Ctrl 1. Então, problema 01, ok? Sempre é importante colocar o QAll, né? Que é o comandinho para limpar a memória. E aí nós vamos lá no final, ok? E aqui a gente dá um... Deixa eu só vir no final dessa célula, Ctrl 1, essa daqui dá para apagar. Problema 02. A gente usa a setinha para baixo, certo? Aí ele cai na célula de baixo. Então, sempre que eu iniciar um problema, né, por estar no mesmo projeto do anterior, a gente coloca um QAll. E aí já podemos, né, entrar com os nossos dados. Então, eu posso colocar as equações antes, ou os dados, tanto faz, né, não importa a ordem. Então, M1 recebe 100. Delta T1, como é que eu faço delta? Eu tenho duas opções. Ignoro o símbolo delta, certo? Tem uma forma de escrever, deixa eu ver aqui, eu esqueci agora, mas aqui no Máxima, em View, você coloca para mostrar as letras gregas, certo? E você tem o delta ali, aí fica a critério, né? Você querer ou não usar o delta, geralmente fica mais próximo daquilo que a gente faz no papel. Então, delta T1, ele não é igual, né? Ele recebe o valor de 30, tem que sempre lembrar disso. O tempo agora, aí né, eu posso ficar com o delta no Ctrl C aqui para facilitar os próximos. Delta T1 recebe 3 que multiplica 60, vou pôr direto 180. Aí nós vamos já colocar as informações, né, do caso 2 ali, 250. Delta T2, 15. Delta T2, só que tempo, eu vejo que a gente usa o T maiúsculo para temperatura e o T minúsculo para tempo. 45, certo? E aí, né, faltou aqui o C da água, C1, que vale 1. E veja que a gente não tem o C2, ele vai ser uma incógnita. Bom, agora, né, vamos colocar as equações. A primeira equação aqui é que Q1, que é a quantidade de calor, né, fornecida à água, vai ser M1, que multiplica C1, que multiplica delta T1, certo? A equação 2 vai ser igual à potência da fonte, que ela é a taxa, ela é a divisão entre a quantidade de calor fornecida para a água pelo tempo gasto para tal tarefa, né? E agora, certo? Ele até já calculou ali a equação 1, né? A gente pode copiar aqui porque facilita um pouco a escrita. Eu quero resolver da forma mais geral possível, né? Por isso que eu não estou utilizando, né, os cálculos intermediários aí. Então aqui é tudo 2. A gente quer explorar o máximo possível, né, que o máximo faça a conta para nós. Então ele já até calculou aqui, ó, que Q1 é igual a 3.000, né, a potência é Q1 sobre 180, poderia calcular ela. O Q2, ele não é possível terminar o cálculo porque falta C2. E a potência aqui também, né, não conseguiria terminar o cálculo. Mas vamos lá. Agora nós vamos jogar. Qual que é o próximo passo? Solve.
Quem? Duas listas. A lista das equações, que é a equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Sai dessa lista, vírgula para separar a próxima lista. Quem que eu não tenho na equação 1? Tenho o que? 1? É um dado? Não, então eu coloco aqui. Tenho M1, tenho C1, tenho delta temperatura. Tenho. Na equação 2, quem eu não tenho? O P é o Q1, já coloquei. Delta T1 eu tenho. Quem eu não tenho na equação 3? Q2, M2 eu tenho, C2 eu não tenho, certo? E delta T2 eu tenho. Quem eu não tenho na equação 4? O P eu já coloquei, o Q2 já coloquei, e o delta T2. Então aí, né? A gente fecha essa montagem. Eu coloquei aqui, sobrou um ponto e vírgula, olha. Aí ele dá um erro. Então tá aí a nossa resposta. Né? Então veja que ele é muito simples você usar o máximo, certo? E é legal que o problema fica pronto. Então, como eu falei para vocês no início, muitos problemas de física eles, né, têm a mesma forma de resolver. Então você acaba reaproveitando aqui as equações, alguma coisa. Você pode ir apenas alterando valores, né, para obter novos resultados. Aqui ele deu a resposta, ó. Q1 é 3, a potência é 50 sobre 3, Q2 é 750 e C2, né, ficou igual a 1 sobre 5. Para eu poder resolver isso daqui, eu preciso agora colocar um float no resultado. Ok, então o C2 é igual a 0,2. E tá aí. Aí eu posso fazer igual eu fiz no problema anterior. Eu posso escolher, pegar apenas a lista 1, o item 1, 2, 3, 4, para mostrar apenas o resultado que eu quero aqui. C2 igual a 0,2, que é o que ele queria lá, ok? Então é isso, gente. Calorias por gramas graus Celsius, que é a unidade do calor específico. Vamos para o próximo. Então vamos agora ao nosso terceiro problema. Esse é um problema bem clássico, né, que envolve aplicações da lei de Newton, da segunda lei de Newton, né? Então nós temos aí, uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Então, como eu já falei anteriormente, né, a gente não continua o problema antes de, né, criar aí uma representação pictórica, colocando aqui, né, um diagrama que representa a situação. Então ali até tem um desenho, né, de um vagãozinho, mas vamos fazer o nosso simplificado aqui. Ó. Então nós temos o vagão 1, o vagão 2 e o vagão 3, certo? São 3 vagões, cada vagão tem uma massa de 10 toneladas, então a massa 1, massa 2, massa 3, né? Todas as massas aí são de 10 toneladas. 10 toneladas equivalem a 10.000 quilogramas, ou 10 vezes 10 ao cubo, né, se colocarmos notação científica. Todos eles estão com a mesma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. E aí, né, a locomotiva ela puxa, né, os vagões que estão conectados entre si. Nós podemos chamar aqui a primeira força aqui de força F, certo? Então, né, que a locomotiva puxa, e agora a gente tem que, né, nós temos que criar aqui as tensões. Então, da mesma maneira que esse primeiro vagão aqui está sendo puxado por F, ele também tem uma força, né, para a esquerda aqui devido aos outros dois vagões. Então a gente pode chamar aqui de tração 1. Ok? Aqui, na mesma corda, o mesmo cabo, nós vamos ter tração também. E no último vagão aqui, nós vamos ter uma tração 2, certo? Igual nas duas pontas do cabo, né, que interliga o vagão 2 ao vagão 3. Então nós temos aqui o vagão 1
2, 3. As forças de tração e a força F, que é com qual a locomotiva puxa nesses 3 vagões. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A pergunta é: qual a tensão na barra de engate entre o primeiro e o segundo vagão? Então, ele quer saber quanto vale T1. Certo? Nesse problema, gente, é possível montarmos várias equações a fim de buscar a sua solução, né? Então, nós podemos escrever uma equação aqui para a segunda lei de Newton, envolvendo a força com que o vagão puxa, certo? E as 3 massas, né? Deixa eu só ver ali se ele deu mais alguma informação. Puxa 3 cargas, massa. Certo, então, né, estão todas as informações aí. Então agora a gente não se preocupa mais com o texto e vamos tentar equacionar o problema. Então, pela segunda lei de Newton, né, nós temos que o somatório das forças, ou a força resultante, é igual à massa total, certo? Vezes a aceleração. Né? Geralmente nós podemos anotar da seguinte maneira também, né? Que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Mas aqui, de forma simplificada, nós podemos escrever que F vai ser igual a M1 mais, deixa eu só pegar espaço aqui, F vai ser igual a M1 mais M2 mais M3, que multiplica a aceleração. Ou também nós podemos simplificar ainda mais aqui, né? Nós podemos escrever que a força vai ser igual a 3, que multiplica M, as 3 massas, vezes a aceleração. Bom, nós podemos também escrever, né, uma equação, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui, para a segunda lei de Newton, considerando apenas uma ou outra caixinha, as caixinhas de forma individual ou o grupo delas. Então, se eu escrever aqui, ó, em amarelo, eu vou separar somente a caixinha 1. Então, se eu escrever a segunda lei de Newton para a caixinha 1, nós temos que o somatório de forças dado por F igual a menos T1, que é igual à massa do vagão 1, né, que é M, que é igual aos demais, que multiplica A. Nós podemos também escrever aqui uma equação, deixa eu pegar outra cor aqui, só para o vagão 2 ou para um agrupamento entre o vagão 2 e 3. Então, veja que eu quero tentar montar o problema de maneira a aproveitar ao máximo o recurso do máxima. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui uma equação só para o vagão 2, outra só para o vagão 3. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, só para o vagão 2 vai ficar assim: T1 menos T2 igual a M vezes A. E lá para o vagão 3, o último, né, ele só tem uma força, que é a tração 2, que vai ser igual a M vezes A. Bom, o nosso problema está aí. Né? A gente pode criar ainda, inclusive é possível criar equações para agrupamentos, né, de 2 em 2 vagões aqui. Posso criar uma equação usando apenas, né, agrupando o vagão 3 e 2, ou agrupando o vagão 1 e 2. Esse é um problema que tem bastante formas, né, de equacionar e de criar modelos. Não vem ao caso aqui a gente, né, analisar, mas o objetivo agora é como que a gente joga esses dados e as equações lá no máximo. Então vamos ver como é que fica lá. Então vamos ver aqui como é que fica no máxima, né, esse problema aí. Só para deixar claro, né, ele está sobrando a equação ali, mas é que a ideia é tentar modelar de forma mais geral e completa possível. Então aqui a gente tem aqui o problema 1, o problema 2, e agora a gente vai colocar uma entrada aqui para o problema 3. Então eu aperto Ctrl 1, certo? E a mesma coisa que vir aqui em cima é apertar inserir célula de texto. E coloco aqui um título, um texto para nós sabermos que aqui a gente vai resolver o problema 3. Isso
Dá um Enter, certo? Quando você dá um Enter, ele cria uma linha abaixo, né? Então você usa a seta do cursor para baixo e já pode começar a entrada dos dados. Então a primeira é a massa, veja que a massa é 10.000 quilogramas. Eu posso escrever assim, certo? Ou em notação científica, 10 que multiplica 10 ao cubo, certo? Posso escrever de várias maneiras aí esse número. Mas nesse caso aqui, eu acho que cuidado para não colocar um ponto, né? Não vamos fazer isso, senão ele vai entender como 10 mesmo. Então é 10.000, certo? A próxima informação é a aceleração, que recebe 2. Eu coloco cifrão, porque eu não quero ver, não preciso ver esses dados ali nas minhas saídas. E acabou. E agora eu começo a alimentar com as minhas equações, né? Então é só tomar cuidado para não escrever nenhuma errada, pois aqui, olha, deixa eu fazer um teste aqui. Ele dá um erro, tá vendo? Por que ele dá um erro aqui? Porque você tem que pôr um asterisco depois do parênteses. Você tem que pôr um vezes aqui, senão ele dá um erro. Mas foi só para mostrar para vocês aí, né? Equação 2 vai ser igual a F menos T1, que é igual a M, que multiplica A. E agora a equação 3, que vai ser T1 menos T2 igual a M e multiplicar. Agora a equação 4, que é T2, que é igual a M. Então veja que aqui nesse sistema de equações que eu criei, né, tem, por exemplo, o T2 já dá para calcular de imediato, né? Porque você tem a massa e tem a aceleração. O F também, você tem a massa e tem a aceleração. Então ele já, quando você dá um Shift Enter aqui, ele já te mostra, né, as equações já simplificadas com a substituição dos valores conhecidos. Então por isso que ele mostra que F igual a 60.000 newtons e T2, da tração na corda 2, igual a 20.000 newtons. Mas a ideia é deixar assim, né, de forma completa mesmo, e usar agora o comando solve, onde a gente inicia uma lista e nessa lista a gente coloca as equações do problema, né, que estão relacionadas entre si por uma ou outra variável, certo? E aí, vírgula, inicia uma nova lista e vou colocar agora, olhando aqui, ó, as variáveis que nós não temos. Apesar, mesmo sendo fácil de calcular, né, nós não temos. Então é o F, o M e o A nós temos, T1, o F eu já coloquei, então T1 já coloquei, agora na equação 3 o T2, o MA nós já temos, o T2 nós já temos, o MA nós já temos. Então se eu pedir para ele resolver aqui, provavelmente ele vai falar que está sobrando informações. Vamos ver lá. Opa, veja que sobrou aqui um ponto e vírgula, esse que é em todo e qualquer programa, né? Quando a gente trabalha com programação, sobrou alguma coisinha, já dá algum problema. Sorte que ele avisa, né, sobre os erros. Então veja assim que ele chamou, né, a gente aqui de... que a gente falou aqui que a gente foi muito exagerado, né, nas equações. Ele fala que uma das equações foi eliminada. Então a equação 4 ela é desnecessária para esse caso aqui. E já colocou as respostas. Então o cálculo das variáveis, mesmo que o problema não pede, né, ele já colocou aqui, olha, F igual a 60.000 newtons, tração 1, que é o que o problema pergunta, é 40.000 newtons, e a tração 2 igual a 20.000 newtons. Como nós fizemos nos problemas anteriores, né, se eu quero só a lista 1, porque veja que ele tem uma lista dentro de outra lista, então eu quero a lista 1. E dentro da lista 1, né, talvez essa parte seja mais complicada do que as equações ali e tal, porque é um pouco não muito comum, né, para a maioria trabalhar dessa forma. Então assim, dentro da lista 1 eu quero o item 2, certo? Então ele coloca lá, T1 igual a 40.000 newtons. Tem um probleminha, né, que esse T1 ele está só na saída, ele não existe aqui fora. Então se eu der um Shift Enter, ele é uma variável que não tem nenhum número atribuído. Então se eu quero atribuir a T1 mesmo, então T1 resolve isso daqui. Só que mesmo assim,
o T1 ele não é igual a 40 mil, ele é igual à equação inteira, ele é igual à equação T1 igual a 40 mil. Então, quem que eu tenho dentro dessa variável aqui, ó, é toda a equação, inclusive com o sinal de igual. Bom, a partir daqui, né, tem uma coisa que eu esqueci, né, de colocar na hora que estava fazendo a primeira vez, que era o QOL, tá ok? Só para complementar aqui o resultado, né? Então, se eu não colocar o QOL aqui, eu posso ter alguns problemas. E se eu quiser colocar apenas 40 mil na variável T1, então veja só, quem que é T1? Então eu vou esconder aqui essa equação, o resultado do solve, e quero que ele mostre para mim, né, a saída de T1, quer dizer, quem é T1? Então dá um Shift Enter, ó, T1 é, como eu já tinha falado, né, é toda a equação. Se eu quero apenas o lado direito da equação, aí eu tenho que colocar um RHS para pegar o lado direito da equação. Essa parte que eu estou trabalhando, gente, é que mais tarde, né, será útil. Então, por isso que eu estou, né, dando um passo a mais aqui, avançando um pouco. Então, aqui é T1, 40 mil, certo? Então, por isso que eu estou montando um solve, né, do qual eu já seleciono que item dentro do solve eu quero, certo? Que agrupamento, né? E qual item? E o RHS é pegar o lado direito. Lembrar que todo esse RHS, o solve e a separação em itens aqui, ela não é necessária para, né, resolvermos os problemas aí. Ok? Então esse foi o problema número 3 e vamos agora para o problema número 4. Bom, agora vamos ao problema 4. No problema 4, né, eu peguei aqui um problema de circuitos com fontes e resistores, formando malhas, porque geralmente é um bom exemplo aí na física, né, onde a gente usa sistema de equações para obter os resultados. Então esse problema que a gente resolve, né, com a lei das malhas e lei dos nós. Tem várias maneiras de fazer aqui a malha. Então, como estou usando máxima, assim como foi no caso do problema do vagão, a ideia é não se preocupar muito e criar algumas equações, algumas malhas e colocar o máxima para resolver. Então, seguindo aqui o sentido do lado esquerdo, né, do circuito, nós podemos criar, deixa eu pegar outra cor aqui, criar uma equação para as tensões, certo? Seguindo essa ordem aqui, esse sentido. Então, pegando aqui na primeira fonte, então vou criar aqui a equação 1. Nós temos menos 6, aí a gente passa aqui pela fonte, então menos 4, certo? Aqui nós temos uma resistência, né? Pela equação a gente sabe que a tensão no resistor é a resistência vezes a corrente que passa pelo mesmo. Então aqui está no mesmo sentido da corrente, ó. Então a gente vai colocar aqui um sinal de mais 5 que multiplica corrente 1. Então chegamos ao final da nossa malha, isso daqui é igual a 0. Aí nós podemos montar uma segunda malha aqui do lado direito, certo? Eu vou fazer o sentido diferente aqui, olha. Né? Então eu vou seguir o sentido da corrente I2. Então ela vai ficar menos 8 da fonte que eu tenho aqui, menos 4, e aqui, né, se a corrente está apontada para lá, então a gente vai ter mais o valor da resistência vezes a corrente que é envolvida, que é I2. Bom, e agora, né, nós podemos fazer aqui mais uma malha por fora, né, se for de interesse, ou então pegar em algum dos nós aqui como que essas correntes estão relacionadas. Então, se eu pegar esse primeiro nó, a corrente I1 sai dele, certo? A corrente I2 também sai dele, então as correntes que saem, e a corrente I3 entra nesse nó. Então, é um probleminha que tem várias maneiras de ser resolvido. Que nem eu falei, né, não seria o caso aqui, mas apenas como para ficar mais completo, né? Eu poderia criar uma malha externa aqui também. Em muitos problemas é interessante. Então vamos criar uma malha externa. Eu escolho algum sentido, né?
Vou começar aqui pela fonte de menos 6, mais 8. Aqui, né, eu estou passando essa malha, ela está ao contrário da corrente I2, então é menos 4I2. Essa aqui ela, em relação ao I1, a hora que eu passo aqui pelo resistor de cima, ela está a favor, então eu vou ter mais 5 I1, certo? Então eu montei as equações usando, né, a lei das malhas, a lei dos nós, em um circuito eletrônico. Ele praticamente aqui já, né, você já consegue, né, obter vários valores. Por exemplo, se na equação 1 eu já consigo obter o valor de I1, certo? A partir desse valor de I1 eu também consigo o valor de I2 manualmente aqui, ó, na equação 2. E aí, tendo I1 e I2, eu já consigo achar o valor de I3, certo? Mas o nosso objetivo, né, é aplicar esse problema aí simples, né, no máximo. É claro que para frente a gente vai pegar alguns problemas, né, um pouco mais relevantes assim, em termos de uso do máximo. Mas por enquanto, né, é só para mostrar como que a gente alimenta ele com os dados e com as informações aí para um simples solve. Então vamos lá no máxima ver como é que fica. Então aqui no máxima, né, eu tenho aqui os resultados anteriores, certo? Do problema 1, problema 2, problema 3. Então agora nós vamos, né, dar um cursor para baixo aqui, Ctrl 1, o nosso último problema 04. Claro que a gente pode colocar o enunciado do problema aqui, pode colocar também vários comentários, né? Mas não é o caso, ok? Vou deixar isso aqui para, né, vocês fazerem depois. Então vamos lá. Então aqui nós temos 4 equações e não precisamos nem colocar, né, variáveis iniciais aí. Então digitamos equação 1. Eu posso, né, se eu quiser, já poderia juntar ali menos 6, menos 4 como menos 10, mas vou, né, deixar na íntegra ali mesmo, só para nós vermos como que fica, certo? Equação 1, equação 2, menos 8 com menos 4, dá 12, mais 4 que multiplica aí 2, já que eu quero usar o máximo para resolver meus problemas, né? Equação 3 vai ficar menos I1 menos I2 mais I3, já que também ele não vai resolver por conta própria, né? A gente tem que fazer a interpretação da física e qualquer coisa que a gente colocar errado, digitar errado aqui, não vai adiantar nada, certo? Então menos 6 mais 8 menos 4 que multiplica I2 mais 5 que multiplica I1, tudo isso aqui igual a zero. Então, se eu der veja só, aqui como eu estou fazendo todos os problemas na mesma página, né, então a gente precisa colocar aqui urgente um QOL, certo? Bom, então temos todas as equações aí, ele já faz a simplificação que eu estava comentando agora há pouco, né? E a gente vai jogar elas no solve. Então como é que fica? Abre lista, equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Saio dessa lista, coloco uma vírgula e inicio uma outra lista, entre parênteses. Eu não tenho I1 na equação 1, eu não tenho I2, eu não tenho I3 e vejo que a equação 4 está sobrando. Provavelmente ele vai avisar algo sobre isso. Então Shift Enter, avisou aqui, ó, nós temos alguma equação que foi eliminada, né? Ou seja, ele não é bobo não, né? Se eu colocar mais, ele toma, certo? Né, a partir dos algoritmos da programação dele, ele descarta aquilo que está sobrando. E tá aí, né? E 1 igual a corrente 1 igual a 2, corrente 2 igual a 3, corrente 3 igual a 5. Nesse problema, é claro que a gente tem circuitos eletrônicos em que o máxima realmente é uma mão na roda, né? Ele faz uma diferença bem grande aí, né, para quem trabalha bastante com circuitos eletrônicos. E toda a física também. Então veja que nós resolvemos aqui resolvemos todos os problemas simplesmente entrando com os dados e com as equações,
né, montando um sistema de equação e puxando, né, a partir do solve o valor das variáveis que nós não conhecemos, certo? Aí tem aquela forma, né, de puxar apenas o primeiro, o segundo item da solução. Mas enfim, né, nessa primeira aula aí, quer dizer, nessa segunda aula, né, eu espero que, né, o objetivo era esse, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, bem a ideia de como que usa o Máximo. É legal que isso aqui tudo fica salvo, né? Você pode ter um banco de questões aí com as suas modelos já prontos. Quando precisar, você pode alterar valores e ter problemas, né, variantes do mesmo problema. Então ele é bem interessante, né, pela facilidade que você tem, ok, de trabalhar a partir, né, do modelo já pronto. Bom, mas é isso, pessoal, né? Na próxima aula nós vamos partir para a aplicação do Maxima em alguns problemas aí de Física 1 do ensino superior, né? A gente já entra com algumas derivadas e integrais aí. Até a próxima.